declaramos, Senhor, total senhorio de Jesus Cristo neste ambiente. Nós declaramos a perfeita vontade do Pai neste lugar. Senhor poderoso, nós queremos, Pai, viver neste ambiente da Tua presença. Ensina-nos, Senhor, pela Tua palavra, Pai, o que o Senhor já determinou para nós, a Tua vontade. Que a Tua palavra não venha ficar somente na nossa mente, mas no nosso coração, para que possamos fazê-la prática de vida todos os dias, em todos os lugares. Espírito Santo de Deus, tens liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso gostoso ao Senhor. O seu melhor, o seu melhor, esse é o seu melhor. Dê o seu melhor a Ele. Jesus, te amamos. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hoje é dia de celebrar a ceia do Senhor. Você que está assistindo pela internet esse culto, não importa o dia ou o momento, se você puder preparar a sua ceia, mesmo que você venha cear sozinho, você nunca estará sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Prepare aí o pão, o suco, e nós vamos ler Hebreus capítulo 10, do 19 ao 22. Hebreus 10, do 19 ao 22. Diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar sobre ambientes espirituais. O autor de Hebreus, ele diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Alguém aqui já viu o Santo dos Santos? Sabe como é o Santo dos Santos? Alguém tem o endereço? Qual é o endereço? Vamos procurar no Google. Vamos procurar na internet. Aonde é o Santo dos Santos que eu quero ter ousadia para entrar? O Santo dos Santos é um lugar espiritual. E tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre lugares espirituais. É onde o Santo dos Santos, onde se manifesta a glória de Deus permanentemente. Ninguém está aqui e não tem o desejo de viver no Santo dos Santos, no ambiente espiritual onde somente Deus habita. É possível eu viver isso no meu trabalho, dentro da minha casa. É possível viver esse ambiente andando na rua. Nós vemos na palavra de Deus que em vários locais naturais a glória de Deus se manifestava, o ambiente espiritual se manifestava. Então, onde nós estivermos, nós podemos viver esse ambiente espiritual, independente das dificuldades, independente da situação. Quando nós entramos
entramos com ousadia, e hoje Deus vai nos dar estratégias para entrar e viver nesse ambiente espiritual, porque não é com sacrifício. Vir à igreja não é entrar no Santo dos Santos, ler a Bíblia não é entrar no Santo dos Santos, você orar, se ajoelhar, não significa que você está entrando no Santo dos Santos, porque precisa ter ousadia para entrar nesse ambiente espiritual. Nós vamos aprender muito sobre isso nessa ministração. A Bíblia, ela começou no ambiente espiritual e ela termina no ambiente espiritual. Começou no Éden, quando Deus cria tudo, é um ambiente profético espiritual, onde somente o governo era somente de Deus, e termina lá no Apocalipse, no céu, na eternidade, onde o governo é totalmente de Deus. Mas em Gênesis, nós vemos que ali no capítulo 3, versículos 22 e 23, depois do pecado, Deus, Ele expulsou o homem do ambiente espiritual, não expulsou do ambiente natural. O Éden, nós podemos ver pela palavra aonde ele se localizava, mas não era um local físico, porque pelo Google nós conseguimos saber onde era o Éden. Então você vai lá, você não vai ver a árvore da vida, você não vai ver a árvore do conhecimento do bem e do mal, não, você pode saber onde que é, lá no Iraque, lá no centro do planeta Terra. Então se manifestou naquele lugar a glória de Deus, um ambiente onde dali surgiria, o plano de Deus era perfeito, surgiria toda uma humanidade perfeita, adoradora. Deus criou um homem perfeito, santo, adorador, num ambiente onde o governo era totalmente de Deus. Mas aí depois da queda, Deus diz o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, para que ele não coma do fruto da árvore da vida. Ele vai ter que sair daqui, porque se ele comer desse fruto, ele vai viver eternamente. Mas o plano de Deus não era que ele vivesse eternamente, era, mas ele desobedeceu. Por isso que está falando aqui com ousadia. Ousadia não é sacrifício, ousadia é obediência. Ousadia é obediência. Você pode estar fazendo a coisa certa, que não é pecado, mas não foi aquilo que Deus pediu para você fazer. Então você não está na perfeita vontade de Deus. Você pode estar vivendo uma vida sem pecado, mas não está vivendo a perfeita vontade de Deus. O abandono do pecado, é para quem não tem Cristo. Abandonar o pecado é o início da jornada cristã. Abandonar o pecado não é o suficiente para a entrada no Santo dos Santos, para esse ambiente espiritual, porque Deus pede para a igreja aquilo que não é pecado. Abandonar o pecado é para aquele que não nasceu de novo, porque aquele que nasceu de novo peca, mas o pecado é um acidente na vida daquele que nasceu de novo. Porém, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, Jesus diz o seguinte: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, existe no ambiente espiritual a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esse ambiente espiritual na Bíblia, você encontra várias definições: o Éden, o paraíso, o santo dos santos, o lugar de delícias, várias definições. Peniel é um lugar de encontro com Deus. Nesse ambiente que Deus preparou para nós, é um ambiente espiritual.
Nós precisamos entender que deveria ser comum para nós, não uma experiência pontual, não um momento de uma manifestação da glória de Deus, que você pode ter uma visão aberta, você pode ver um anjo, você pode contemplar as luzes e depois nunca mais ter aquela experiência. Muitos homens da Bíblia, muitas situações na Bíblia, nós vemos a manifestação desse ambiente espiritual. No Éden, lá Jacó, Moisés, Elias, Eliseu, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Pedro, Estevão, João, Paulo, muitos outros. A santidade de Deus, ela é tão perfeita que uma desobediência fez com que um homem fosse expulso da presença dele. Você quer a presença de Deus? Não desobedeça em nada. O pouco que nós sabemos da palavra de Deus já é o suficiente para obedecermos, para nos esforçarmos. E isso não é um sacrifício, mas obediência, porque 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não quer o nosso sacrifício, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, onde o controle da nossa vida seja totalmente dele. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você precisa negar você mesmo, não é negar a sua identidade pessoal, mas negar os seus sentimentos, suas emoções, viver Jesus, negar as suas vontades, os seus conceitos. E então você vai ter um governo totalmente de Deus na sua vida. Imagina Deus governando a sua vida. É possível? Sim, é possível. Quando eu mato a minha carne. O homem foi expulso de um ambiente espiritual onde só o Senhor governava. Sabe por quê? Ele quis governar. Eu vou fazer aquilo que a minha vontade determina agora. Se a sua vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus em tudo, você não vai ter experiências com Deus. Eva foi tentada e teve vontade. Ter vontade de pecar é pecado? Todo mundo tem. Porém, ao não dominar a sua vontade, caiu no pecado. Está escrito que os olhos se abriram, os olhos da alma foram abertos, a alma passou a dominar a minha vontade, do meu jeito. E então Jesus, ele abriu novamente o caminho, e ele disse lá em Apocalipse 2:7: ao que vencer, eu te darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Somente em Jesus, porque nós lemos aqui: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Profeticamente, pela fé, ele é aspergido em nosso coração. O que no Antigo Testamento era algo prático, ele era aspergido no povo. O sangue dos animais, o sacrifício, era algo físico. Lembram da proteção? Você quer proteção na sua vida? Lá em Êxodo, aí Deus, ele nos ensina. Eles passavam sangue, passou sangue nas vigas das portas, para a proteção do anjo da morte. E o anjo da morte não passou. Quem é o anjo da morte? É o diabo, são os demônios querendo destruir a nossa vida. Porque o próprio Cristo disse: o diabo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O diabo quer matar os seus sonhos, o diabo quer matar a sua história. Talvez você está na igreja, mas a sua história está distorcida, não está conforme a perfeita vontade de Deus. Você pode estar pregando, você pode estar louvando, você pode estar liderando, você pode estar servindo no ministério, mas a sua vida pode estar fora da perfeita vontade de Deus, porque você não obedece nos mínimos detalhes. Relacionamentos, sentimentos. Será que não tem crente amando essa história de não poder abraçar porque detestava?
quando o pastor falava, abraça seu irmão, vai voltar. Vai voltar. Em breve. Então, se você não gostava, que Deus te trate nesse período de afastamento, porque esse período vai acabar. E você vai ter que abraçar. E vai ter que dizer com sinceridade, está aqui, tendo o coração purificado de má consciência. Se você abraça sem ter vontade de abraçar, é má consciência. Você não deixou o sangue de Jesus purificar. Se você fala, eu te amo, mas não ama de verdade, se você fala, estamos juntos, mas não está quando alguém precisa, você está com a má consciência. Não foi lavado pelo sangue de Jesus. Eu estou falando algo aqui estritamente espiritual. Você quer viver num ambiente espiritual ou viver nessa vida medíocre que vai na igreja, tem experiências de vez em quando, aí num momento de unção profética você recebe, aí ganha o carro, acha que você está na perfeita vontade de Deus. Deus dá uma bênção para você, você compra a sua casa, você acha que está na perfeita vontade de Deus. Você recebe o milagre de cura, você acha que está na perfeita vontade de Deus, mas não é assim. São experiências pontuais que vão acontecer, porque Jesus ele não perguntava a religião de ninguém, ele não perguntava se sabia os mandamentos. Jesus chegava e curava todo mundo, porque Jesus ama todo mundo. Deus não me ama mais porque eu estou pregando, Deus não te ama mais porque você está aqui na igreja. Deus te ama assim como Ele ama toda a humanidade, e Ele cura quem Ele quiser. Ele opera milagre no ambiente, na hora que Ele quiser, e não precisa ser crente. O cristão verdadeiro é aquele que vive Cristo, é aquele que não nega a cruz. Tem gente aqui negando a cruz. Não negue a sua cruz. Talvez a sua cruz seja um relacionamento com o seu vizinho, talvez a sua cruz seja o seu líder de célula, talvez a sua cruz seja o seu pastor. Você precisa carregar a sua cruz. Aquele Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Não desobedeça a Deus. Deus trouxe situações para você enfrentar, Deus trouxe situações para você vencer, e você só vai vencer com Ele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Isso é ter ousadia, isso é entrar no ambiente espiritual. E então nós voltamos para o reino. Voltar para o reino, voltar para o Santo dos Santos, para o Éden, para o paraíso. Nós não precisamos ser alguma coisa, mas deixar de ser aquilo que somos para o mundo. É voltar ao paraíso. Eu estou caminhando de volta para o paraíso. Eu estou caminhando de volta. E o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo. Tem algo na sua vida, no seu sentimento, nas suas emoções, que é conforme o mundo, você não está vivendo a vontade de Deus. Transforme a sua maneira, muda a sua maneira de pensar. Somente assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh Senhor, como eu quero isso. Eu luto por isso todos os dias. Senhor, eu quero ter essas experiências espirituais, em ambientes espirituais. O Santo dos Santos, no Velho Testamento, vem do tabernáculo, e depois da construção do templo, era um ambiente físico, aonde estava a arca era a presença de Deus, era a glória de Deus manifesta naquele lugar. Mas agora nós temos acesso. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: e nos ressuscitou com Ele, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é para os nossos dias. Isso é Paulo ensinando a igreja de Éfeso, ensinando a igreja de Cristo. Você pode dizer que você vive nas regiões celestiais em Cristo. Ambientes espirituais, só Deus governa. O diabo não te ataca, o diabo não toca em você, ele te amedronta. Ele sim pode trazer uma tentação, assim como fez no Éden, mas ele não toca nos
prática do pecado, e o apóstolo João ele nos ensina isso também no livro de 1 João: o maligno não te toca. Meu Deus, nós queremos, mas não fazemos. Queremos, mas não negamos a nós mesmos. A alma continua governando. Entrar com ousadia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, é só voltar uma página daquela que nós lemos no capítulo 10. Toda a Bíblia é uma representação daquilo que acontece no reino espiritual, como o Espírito Santo de Deus se manifesta na humanidade. E aqui o autor de Hebreus capítulo 9, versículo 3, ele diz assim: depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Nós conhecemos o tabernáculo, que havia 3 ambientes: o átrio, qualquer um entrava no átrio, lugar de sacrifício, qualquer um entrava no átrio. Depois havia o santo lugar, lugar de renúncia. Santo lugar, lugar de renúncia. Fazer tudo conforme o que Deus ordenou fazer. Não faça nada diferente lá no santo lugar. Do átrio para o santo lugar havia o primeiro véu do tabernáculo. Mas aqui o autor de Hebreus ele fala: depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então, depois do lugar santo havia o Santo dos Santos. Enquanto não rasgarmos o segundo véu, nós não vamos entrar nesse ambiente espiritual. E antes do segundo véu é o lugar santo. O tabernáculo ele traz uma representação da nossa estrutura humana. O átrio representa o nosso corpo. Nosso corpo pode estar no altar, pode estar pregando, nosso corpo pode estar na igreja, numa manifestação espiritual poderosa. Nosso corpo pode estar em qualquer lugar, pode estar servindo a espíritos malignos. O corpo está em qualquer lugar. Depois do primeiro véu vem o lugar santo. O lugar santo representa a nossa alma. Enquanto nós não vencermos, não rompermos o que a nossa alma domina, nós não rasgaremos o segundo véu. Antes do segundo véu é o lugar santo. Desejos, pensamentos e emoções. Se é isso que governa a sua vida, você não entra no Santo dos Santos. A maioria dos cristãos conhecem experiências espirituais de testemunhos de ouvir falar, mas nunca tiveram essas experiências. O que deveria ser comum para a igreja verdadeira de Jesus é algo para muitos inimaginável, utopia, impossível. Uma pregação que não faz sentido. Pastor Ian acredita em coisas irreais. Eu acredito na palavra. E a maioria dos textos que nós estamos lendo é Novo Testamento para ninguém questionar. Eu poderia ficar 2 horas falando sobre o Santo dos Santos, lugar santo, tabernáculo, o véu, os utensílios do lugar santo, como começar o sacrifício. Não, eu estou indo para ambientes espirituais proféticos que está acessível através do sangue de Jesus para todo aquele que crê. Crer não é suficiente, tem que obedecer, porque ninguém acredita mais em Cristo do que o próprio diabo, porque ele o viu face a face e foi derrotado. Tem gente na igreja que não
tem mais o temor a Deus, como o diabo tem. O diabo treme diante de Jesus. Quando a minha alma deixa de governar, o Espírito Santo de Deus começa a governar a minha vida. Enquanto você estiver preso a esse sentimento de raiva, de ódio, de falta de perdão, de não querer estar junto, você não estará preparado a estar junto na eternidade com aquele que você odeia. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz, porque o próprio Cristo, Ele é o príncipe da paz. Se você não promover a paz, você não é filho de Deus. Se você não promove a paz no ambiente que você vive, na sua casa, na sua célula, na igreja, você não é filho de Deus. Não existe um meio termo. Então o filho do diabo é quem promove a guerra também. E quem não promove guerra nem promove paz é morno. Vai para Apocalipse que você vai saber o que vai acontecer com os mornos. Ou você promove a paz para ser chamado filho de Deus, ou você não promove. Ou você tem Cristo para ir para o céu, ou você não tem Cristo. Pode viver uma vida sem pecado. Tem muita gente vai na igreja, não é cristão, não fala palavrão. Você pode ficar alguns dias, você vai falar: eu não encontrei pecado algum. Ele vai para o céu? Não, porque ele não é justificado. Só Cristo que nos justifica. Porque nós não somos justificados pelas nossas obras. Por mais que eu faça, que eu abandone as coisas e queira me justificar, a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Não é o muito pregar que vai me dar acesso ao reino dos céus. Não é o muito eu operar milagres, Deus operar milagres através da minha vida, que eu terei acesso ao reino dos céus. Não é o muito você servir no ministério ou liderar uma célula, ou até cuidar de vidas, te dá acesso ao reino dos céus. Eu estou falando de ambientes espirituais, amados, onde só o Senhor governa. O apóstolo Paulo, praticando muito bem este entendimento, em Gálatas 2:20, ele diz: eu estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas não viam mais o Paulo, mas viam Cristo em Paulo. Eu não quero mais que Jesus veja o Rian, mas veja Cristo no Rian. Veja Cristo na sua vida. Cristo na sua vida, você precisa se esforçar e negar a si mesmo, para que Cristo se manifeste na sua vida. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então somente assim, irmãos, eu tenho acesso a todas as bênçãos espirituais, porque elas já existem, estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Talvez esse é um dos versículos que eu mais cito aqui nesse púlpito, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Não é na igreja, não é na vigia, em Cristo. É quando eu nego a minha vida, e quando eu entrego para Jesus. Você está na igreja, mas você ainda não entregou sua vida para Jesus. Você entregou talvez para o ministério, você entregou para o líder, porque o líder tem que te ver, você entregou para o pastor, porque o pastor tem que te enxergar.
Estou fazendo algo aqui, eu acho que eu vou postar no status para ver se o pastor vê. Aí procura lá no status quem viu a sua foto. Ah, o pastor me viu entregando uma cesta básica. Não vai servir de nada para você se você não tocar o coração de Deus. E o próprio Cristo disse: ei, aquilo que você faz com a sua mão direita, a esquerda não precisa saber. Eu estou falando de ambientes espirituais, não ministeriais, que precisa acontecer, não de igreja, que precisa acontecer. Estou falando daquele ambiente que nós ansiamos viver todos os dias, mas muitas vezes não conseguimos. E hoje Deus está falando como você pode se adentrar ao ambiente espiritual. Se existe na sua vida princípios da palavra que você tem claro na sua mente e você não cumpre esses princípios, você não vai viver em ambientes espirituais. Se você, marido, não ama sua esposa como Cristo amou a igreja, se você, esposa, não honra seu marido, não deixa ele ser um sacerdote de lar, você não vai viver em ambientes espirituais. Se você, funcionário, mata a hora do seu trabalho, não cumpre com o seu horário, você está roubando o tempo do seu patrão, você não vai viver em ambientes espirituais. Se você tem o caixa 2, se você tem ganhos, lucros ilícitos, você não vai viver em ambientes espirituais. Pastor, então é impossível. Não, não é impossível, porque o céu vai ser povoado pelos santos. Mas é ao que vencer, dar-lhe o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se você quiser, então negue a você mesmo. Negue a você mesmo e entre nesses ambientes espirituais. Você pode viver esse ambiente espiritual. Ele é para todos aqueles que queiram. O convite é para todos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos são chamados, todos nós fomos chamados. Eu não quero ser apenas chamado, porque eu sei que eu fui chamado. Eu quero ser escolhido. Eu quero ser escolhido. Para isso é necessário matar a carne, disciplinar a alma e levá-la ao governo do Espírito Santo de Deus, através da obediência da palavra. Vou repetir um versículo. Bem-aventurado os pacificadores. É impressionante como nós vemos no ambiente de igreja a falta de paz e a ausência de pacificadores. Você pensa muito diferente de mim em várias coisas, mas nós temos paz, porque Cristo nos une. Aleluia. Cristo nos une, como Cristo nos une, igreja. Quando Cristo une, não existe areia, não existe poeira nenhuma atrapalhando. A engrenagem, ela funciona perfeitamente quando Cristo nos une. São peças diferentes, mas se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque entra numa engrenagem que Cristo nos une. Isso é viver reino de Deus. Ninguém está aqui na igreja sem a intenção de viver o reino de Deus. Todos nós queremos. É possível viver o reino de Deus. É possível entrar nesses ambientes espirituais. O diabo não é capaz de impedir. Ele pode trazer tentações onde as nossas vontades e emoções se afloram, e aí nós determinamos o que vamos obedecer. A tentação que leva ao pecado e leva à morte espiritual. Meu Deus. Por isso que existe na igreja muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Nós vamos participar
do momento da ceia do Senhor. Do momento da ceia do Senhor. Portanto, olha o que está escrito quando o apóstolo Paulo ensina sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pastor, então, se eu não estiver adequado, enquadrado em tudo que você ensinou, eu não posso comer do pão e beber do cálice? Essa é uma palavra profética, está falando em sentido espiritual. Aquele que não participa do corpo e do sangue de Cristo, aquele que não está comprometido com Ele, está falando de comprometimento nos ambientes espirituais, no cristianismo puro e verdadeiro. Porque comer o pão e beber do cálice, fisicamente, é a representação da mesa de Cristo, entregando para toda a humanidade do seu corpo, é a entrega. Então nós estamos recebendo. Quem recebeu na celebração da ceia mais famosa da humanidade, da história da humanidade, Deus, Jesus, Ele não recolheu o pão e o suco de Judas que iria trair. Jesus não recolheu o pão e o suco de Pedro que iria negá-lo, nem de Tomé, que não estava acreditando em nada daquilo, só acreditou depois que Jesus ressuscitou e apareceu no meio dos discípulos. Falou: Tomé, põe a mão aqui, ó, tá vendo? Tudo que eu falei era verdade, você precisou ver para crer, Tomé. Jesus não recolheu. Então, se você está fraco, doente ou dormindo espiritualmente, não é porque você participa dessa mesa e pecou durante a semana, mas é porque você não negou a si mesmo para viver Cristo. Porque se fisicamente isso fosse uma verdade, isso é verdade espiritual. O que nós vamos fazer aqui é uma verdade espiritual. Se fisicamente fosse verdade, então ninguém estava fraco, ninguém estava doente e ninguém estava dormindo. Mas essa é uma representação de comunhão, essa é uma mesa da comunhão, e nós devemos estar em comunhão com Cristo. Então, se você, por causa de alguma tradição, não participa da mesa, eu te aconselho a participar. Mas como está na internet, se a sua denominação não permite, então obedeça a sua liderança. Mas aqui está escrito: participar do pão, participar do cálice, é estar comprometido com o reino de Deus, onde só Cristo governa e não mais as minhas vontades e emoções. Eu rasguei o segundo véu. O primeiro véu, a minha carne, eu já sacrifiquei a minha carne, eu já consegui oferecer sacrifícios ao Senhor para entrar pela porta. Oh, glória a Deus, eu vim na igreja, mas agora eu estou aprendendo que preciso que tenha uma alma transformada. Eu preciso dominar as minhas emoções. Lembra que Deus falou para Caim, porque caiu-lhe o seu semblante. Caim, se você não dominar as suas emoções, aquilo que está no seu coração vai ser ruim para você, Caim. Mas ele já entrou na santidade do Senhor com uma intenção ruim que potencializa
potencializou aquela atitude de matar o seu irmão. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus. Então a gente vem num ambiente profético. A gente começa, tudo isso é profético, nós começa a frequentar a igreja. A gente vê, mas a nossa intenção não está alinhada com aquilo que Deus quer. É normal, isso acontece mesmo. Deus tem algo preparado para o culto, mas eu vou com outra intenção. Deus quer operar algo grande na vida, uma experiência sobrenatural. Não, mas eu vou na igreja porque eu quero uma cura, porque eu estou precisando de um carro novo, ou que o Senhor abra a porta de emprego. Não é errado isso. Mas se não estiver alinhado com aquilo que Deus tem para você, essas coisas naturais, elas vão acontecer para aqueles que vivem no ambiente espiritual com mais facilidade. E aí o que acontecer ou não acontecer na sua vida natural, você vai estar satisfeito, porque você sabe que aquilo é governo de Deus. Mas aí a pessoa vem para a igreja, se converte e começa a ouvir pregações como esta, e fala: puxa, eu pensei que ir na igreja era oba-oba, era tranquilo, é só chegar lá, recebe a bênção, vai para casa. Se eu tenho vontade de encher a cara, eu continuo enchendo a cara. Se eu bebo, eu continuo bebendo. Se eu falo palavrão, não tem problema. Continuo nos meus vícios, porque não tem problema. Jesus me aceita do mesmo jeito. Não é o que a palavra ensina. Não é o que a palavra ensina. É o que domina a sua vida, é um vício. Não deixou te dominar. Pede ajuda para o Espírito Santo. Aí começa a entender que precisa se comprometer com o reino de Deus. E então encontra um pastor maluco que fala: você tem que negar a si mesmo. Poxa, que pastor doido. Não, não é um pastor. Chama Cristo de doido. Cristo é doido. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que matar as minhas vontades, as minhas emoções. Sim, senão você não entra no céu. Senão você não vive esse ambiente espiritual. Mas aí então nós começamos a disciplinar a nossa alma. Eu tenho vontade, mas eu sei que não agrada a Deus, então eu não vou fazer. Eu quero fazer aquilo que não agrada a Deus, eu vou matar as minhas vontades. Assim como eu não tenho vontade de fazer aquilo, talvez abraçar, talvez beijar e falar que eu te amo, não tenho vontade, mas eu vou fazer. Eu não tenho vontade de perdoar, mas eu tenho que fazer, então eu vou perdoar. Perdão não é um sentimento, é uma obediência, é uma decisão. Então eu vou perdoar, mesmo com aquela ferida aberta, mesmo com aquelas mágoas ainda tomando conta do meu sentimento, mas eu vou perdoar, eu decido perdoar. Meu Deus, você está rasgando o segundo véu. E você vai ver coisas que você jamais viu na presença do Senhor, em todas as áreas da sua vida, porque todos nós temos acesso, mas é o acesso pelo sangue de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Tem algo aí na sua vida que você precisa consertar. Talvez hoje você vai quebrar as regras do afastamento e você vai precisar abraçar alguém. E você vai lá na casa do seu amigo, do seu irmão, e você vai abraçar e pedir perdão e dizer que ama. Nós precisamos caminhar juntos, senão não vai dar certo. Pode até dar um abraço virtual, mas com sinceridade. Não mande mensagem, ligue. Tem gente aqui que precisa ligar para o pai e para a mãe. Tem gente aqui que precisa ligar para o irmão. A sua história trouxe marcas para você, que cauterizou comportamentos errados e sentimentos ruins. E hoje Jesus está te curando. Recebe a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É necessário matar a carne, disciplinar a alma, para viver a vontade de Deus e caminhar em ambientes espirituais com Cristo. Então esse momento é só você, Espírito Santo de Deus. Porque eu não sei como está a sua alma,
Eu não sei como está a sua vida. Chega de competição dentro de casa. Toda competição gera divisão. Pensamentos competitivos gera divisão. Cristo nos une. Cristo nos une. Senhor, nós queremos ter experiências em ambientes espirituais. Em ambientes espirituais. Queremos mais de Ti, Pai. Eu sei que ninguém erra, Senhor Deus amado, querendo ir para o inferno, mas às vezes não consegue dominar as emoções. Todos nós temos vontade, Senhor Deus, de ter experiências sobrenaturais contigo. A paz que excede todo entendimento, independente de qualquer circunstância da vida, vive em paz. Por quê? Porque está em Cristo, no ambiente espiritual. Pessoas que recebem afrontas e rejeição não são atingidos porque estão em regiões espirituais. O natural não te atinge mais. Agora você habita no ambiente espiritual em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Jesus já preparou tudo para nós, amados. Tudo. Já está tudo pronto nas regiões celestiais. E é o que o apóstolo Paulo nos ensina, que nós lemos em Efésios 2:6. Ele nos fez aceitar. Nós ressuscitamos. Quem que ressuscita? Aquele que morre. Só pode dizer que ressuscitou aquele que já morreu. Se você não morreu, você não ressuscitou. Então, se você não ressuscitou, porque não morreu, não vai habitar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fortaleça-nos, Pai. Dá-nos o entendimento, Senhor, desta Tua palavra, Pai. Dá-nos o entendimento desta Tua palavra. Em nome de Jesus, nós não queremos mais falar de Santo dos Santos somente em letras de músicas. Nós queremos falar de ambientes espirituais através do nosso estilo de vida. Através do nosso estilo de vida, Senhor. Não quero mais ouvir de ambientes espirituais por testemunhos de irmãos, mas eu quero, Senhor, viver nesses ambientes espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.